Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de duas construções, uma que deu errada e outra que deu certa. A construção que deu certa foi a Arca de Noé que Deus projetou para que todo aquele que acreditasse no que Deus estava mandando Noé dizer fosse salvo, entrasse na arca e fosse salvo. Então, Deus projetou, Noé passou anos e anos fazendo a grande arca até que chegou o dia do dilúvio. Aí eu lhe digo, Deus projetou o dilúvio? Não. O próprio homem, pela sua impiedade e desobediência, causou o dilúvio. Deus precisava refazer a humanidade. E este foi o projeto que Deus encontrou. Foi de ser salvo, acabar com a maldade, acabar com o pecado ali durante aquele período, daquele episódio do dilúvio. Ele separou alguns animais para que continuasse a espécie no futuro. E também, através de Noé, falou para todos que quem entrasse na arca seria salvo. Mas não acreditaram, acharam que era história de carochinha. Mas eu quero dizer uma coisa bem certa para você que me escuta agora. Assim como foi no tempo de Noé, assim será também na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus voltará, não esqueça. E aí, essa história de Noé se registra na Bíblia, no livro de Gênesis, e eu estou lendo aqui a aliança de Deus com Noé, no capítulo 9. Isso aí já foi depois que acabaram, né, as águas do dilúvio. Então, a família de Noé saiu e continuaram, né, a viver na terra. Mas Deus sempre ressaltou a obediência do homem a ele. E aí, no capítulo 11 de Gênesis fala uma só língua na terra. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Naquela época não existia separação de povos. Mas aí, devido à desobediência, porque ninguém desfaz de Deus. Deus determinou a Arca de Noé para salvar o povo. Mas Deus não determinou que eles fizessem uma torre de forma alguma. Eles queriam, aqui registra, né, na palavra de Deus, que eles queriam fazer uma torre. Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas aí no versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E Deus permaneceu falando, dizendo que confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade, que era chamada Torre de Babel. Essa Torre de Babel não foi projetada por Deus. Ninguém desfaz de Deus. O homem pode querer ser grande, mas o seu final vai ser lá, perante o juízo de Deus, porque Deus irá o julgar. Então, ninguém desfaz do que Deus quer, dos projetos de Deus. Todo projeto que ele arquitetou para a humanidade, assim será. Um dia, Deus vai destruir todo o mal. E aí só existirá o bem, assim como ele planejou. E olha o que diz mais a palavra de Deus. Depois que tudo ali foi consertado, né? Ali os povos se dividiram, cada um foi falando um tipo de língua diferente. Ainda hoje, né? Existem aí os países, os povos, cada um com suas línguas, né? Só que em Deuteronômio 29 diz o seguinte, olha só, a renovação da aliança com Deus. Depois que Deus estabeleceu as bênçãos ou as maldições, para quem desse ouvido a ele, receberiam as bênçãos. Quem não desse ouvido a Deus e aos preceitos de Deus, receberia somente a maldição por si próprio, porque escolheu, né, o caminho. E no 29 de Deuteronômio diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Então, está registrado aqui na palavra de Deus. Aquilo que Deus não quer que o homem conheça, aquilo que Deus não revelou para o homem, não adianta insistir em querer descobrir, porque Deus o transformará em terra, em pó. O homem jamais poderá desfazer de Deus, porque quando o homem quer ser grande, Deus mostra a ele o limite. Então, que possamos atentar para a palavra de Deus, não é? Observar que tem coisas que Deus projeta, feito a Arca de Noé, Deus projetou e Deus concluiu o seu projeto. A Torre de Babel não foi projetada por Deus, porque Deus só quer o que é melhor para a humanidade. Porém, se alguém diz assim, ai, porque Deus permite isso, permite aquilo, permite tanta coisa ruim, ele permitiu que o filho dele também morresse por você na cruz do Calvário. Mas tudo são escolhas. Jesus escolheu morrer por nós, pagar um alto preço para nos resgatar dos pecados. Então, nessa vida, você escolhe. Então, você sofre as consequências. Nem tudo é projeto de Deus. E pode ter certeza que o projeto de Deus é lindo para mim e para você. O projeto de Deus, o que Ele escreveu para mim e para você, é de bem, não de mal. Os planos de Deus para mim e para você são bons. Então, se atentarmos unicamente para a palavra de Deus, não vamos errar no caminho. Então, que possamos estar firmes e buscando a palavra de Deus sempre.